tem muita experiência no ensino superior. E esse semestre a gente vai trabalhar com vocês a disciplina de Direito Internacional Público. Hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou apresentar a disciplina, vou falar sobre o conteúdo, ementa, forma de avaliação, a questão da frequência, e também começar o assunto já, né? Eu geralmente, quando a aula é assim, nessa modalidade remota, eu começo um pouco mais tarde, porque tem uma questão de tranquilidade, vamos dizer aqui, porque eu tenho uma criança pequena em casa, então ela já está dormindo, já bota para dormir, e já faz direto, né? E também a gente deixou, gente, um material para vocês lá no Moodle. Esse material tem um plano de ensino, tem um cronograma e tem um exercício de fixação que vocês podem fazer até o último dia do mês. Podem não, devem fazer até o último dia do mês, como a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Cada ponto que a disciplina é dividida tem um exercício de fixação. Mas vamos lá. Bem, pessoal, por enquanto, a gente vai ficar até que o governo do estado autorize, a gente vai ficar tendo essas aulas remotas, mas assim que o governo do estado autorizar, a gente vai ter aulas na SES. Quem não puder frequentar essas aulas, seja por questão de saúde, porque não quer pegar transporte, etc., não se preocupe porque a instituição já garantiu que vai dar um jeito de transmitir essas aulas que forem sendo realizadas na SES, né? Porque vocês sabem que deve começar aos poucos, não vai permitir que todos os alunos estejam presentes, né? E também tem gente que não quer estar presente, né? Pelos motivos que já falei, por questões de saúde, por dificuldade de transporte, etc. Então, será transmitido, a instituição já nos garantiu, nós professores, e também diz que vai repassar, já repassou isso a vocês, que vai haver essa transmissão. E os materiais, de todo jeito, seja nesse sistema de aula remota, ou seja no sistema de transmissão da SES, os materiais da disciplina, slides, exercícios, vão ficar disponíveis no Moodle, né? Como alguns já estão disponíveis, como vocês, quem já entrou no Moodle, já deve ter visto. Esse semestre a gente mudou de plataforma, né? A gente está usando o Moodle, a gente não está usando mais o Google Classroom, porque o Moodle ele é uma plataforma mais completa e permite um monitoramento melhor dos alunos, dos professores. Por exemplo, no Moodle, eu sei quem já entrou no Moodle, quanto tempo permaneceu no Moodle, se baixou, por exemplo, eu coloquei lá o plano de ensino e o cronograma, eu tenho como saber se a pessoa visualizou o plano de ensino e o cronograma, tenho como saber, eu fiz um pequeno vídeo de boas-vindas, a gente tem como saber se aquela pessoa visualizou o vídeo de boas-vindas. Então, assim, o Moodle ele permite um monitoramento, um acompanhamento e um controle muito melhor do que o Google Classroom, né? O Google Classroom eu só tenho condições de visualizar aquilo que você faz. Eu não tenho condições de saber se um aluno ele entrou no Google Classroom, se ele baixou um arquivo que eu deixei lá disponível, né? Eu não tenho como ver. Foi o Ed que falou, sim, Ed, é por isso que a instituição mudou, entendeu? Porque ele permite esse acompanhamento e esse controle maior. Boa noite, Ricardo, você tem como acompanhar melhor tanto o que os alunos estão fazendo, quanto que também os professores estão fazendo. Por exemplo, hoje à tarde, eu passei a tarde praticamente no Moodle, colocando conteúdo que às vezes vocês não visualizam, porque você agenda para ele ficar disponível em tal data, a partir de tal hora, né? O Google Classroom, ele permite fazer isso de uma forma muito mais limitada, mas, claro, o Google Classroom é muito mais simples de usar, não só para nós, mas para vocês também, né? Porque ele é mais intuitivo, ele é mais simples, mas o Moodle é muito mais completo e permite você puxar esse tipo de relatório, né? Por exemplo, eu estava olhando os exercícios, ele diz quanto tempo a pessoa demorou exatamente para responder aquele exercício. Isso é bem interessante. Por exemplo, se uma pessoa copia e cola dos colegas, né? Aí você vê, por exemplo, esse aqui demorou meia hora, esse aqui demorou 5 minutos, esse aqui demorou 1 minuto. Esse 1 minuto você fica meio cabreiro. Entenderam? Mas voltando aqui, pessoal, então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai apresentar a disciplina, falar sobre avaliação, bibliografia, frequência, que eu já estava falando um pouco, né, que o Moodle ajuda nessa questão de oferir frequência, e começar o assunto também já, né? Então, vou começar pela apresentação da disciplina.
Sim, quando eu estiver apresentando esse plano de ensino aqui, se algum de vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem no áudio ou peçam para algum colega ler, tá? Porque eu não consigo ver o chat. Então, esse aqui é o plano de ensino está lá no Moodle, né? A disciplina tem 72 horas, a disciplina é Direito Internacional Público. Vocês chamem ou Direito Internacional Público ou DIP, não chamem só Direito Internacional, porque agora nessa matriz curricular de vocês tem Direito Internacional Público no 9º período e o privado no 10º, então tem as duas, para não confundir, quiserem abreviar a disciplina, chamem DIP, Direito Internacional Público. Aqui tem a ementa, né? Vocês vão ver que o conteúdo é bastante extenso, mas é necessário, gente, porque essa disciplina é uma disciplina base da área, certo? Então, tem essa ementa aqui. Eu gosto até de lembrar sempre que ementa em italiano é cardápio. Em português, ementa a gente usa geralmente para um resumo de uma lei, um resumo de uma disciplina, mas tem sentido, porque o cardápio é aquilo, é o resumo do que o restaurante serve. Então, a ementa é o resumo do que a disciplina vai servir. Então, a gente vai começar hoje falando de história, origens e evolução do direito internacional, teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna, monismo e dualismo, fontes do direito internacional, costumes, princípios gerais de direito, tratados internacionais, classificação e espécies, assinatura, aprovação interna e ratificação, controle de convencionalidade, o Estado nas relações internacionais, reconhecimento, cessão, princípio da não intervenção, doutrina Tobá Estrada, extinção do Estado, conflitos internacionais, soluções pacíficas à arbitragem, mediação, bons ofícios, tribunais internacionais, sujeitos de direito internacional, Estados, organizações internacionais e a pessoa natural, responsabilidade internacional, o território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional, formas de admissão e exclusão de estrangeiro, extradição, deportação, expulsão, repatriação, impedimento de ingresso, asilo e refúgio, vistos, condição jurídica do estrangeiro no Brasil, lei de imigração, que é a Lei Federal número 13.445/2017, agentes diplomáticos, diplomatas e cônsules, garantias e imunidades, direito de guerra, convenções de Haia e Genebra e o Tribunal Penal Internacional, TPI. É muito assunto, gente. Mas não se preocupem, o conteúdo eu passo todo, eu garanto a vocês podem perguntar a pessoas que já passaram por mim, inclusive semestre passado, né, que a gente conclui todo o conteúdo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um planejamento, assim, da disciplina e sigo aquele planejamento. Então, a gente vai ver tudo isso, porque quando eu era aluno, eu não gostava quando o professor chegava assim no primeiro dia de aula, ele mostrava a ementa com muitas coisas interessantes, e essa disciplina tem coisas interessantíssimas. Essa disciplina, na minha opinião, é uma das disciplinas mais ricas do curso de Direito, porque, como vocês podem ver, ela é uma disciplina que ela vai além do jurídico enquanto tecnicismo, né? É uma disciplina que ela tem muita coisa de história, de geografia, de ciência política, lembrando que eu tenho mestrado em ciência política, né? O meu doutorado é em Direito e a graduação, ela tem coisas que de direito constitucional, de direito administrativo, de política externa, então tem coisas assim que você acha interessantíssimas. Por exemplo, uma pessoa diz, eita, direito de guerra, o que será que a pessoa estuda no direito de guerra, né? Aí o professor chega no final do semestre e diz, olha, não deu tempo não. Podem ter certeza, vai dar tempo. A gente vai ver. Direito do mar, eu gosto do mar, gosto de passar minhas férias na Tamandaré da vida, quero estudar direito do mar e o professor não deu, né? Não se preocupe, a gente vê todos esses assuntos. Agora, como vocês podem ver, é muito assunto, né? É muito assunto, mas a gente passa, não se preocupem. E aí, gente, o conteúdo está dividido em 2 unidades. São 12 pontos. 6 pontos a gente vai estudar na primeira unidade e 6 pontos a gente vai estudar na segunda unidade. O primeiro ponto, que eu já começo hoje e termino semana que vem, é História, Origens e Evolução do Direito Internacional. Nesse ponto, a gente vai ver, por exemplo, que o direito internacional público se originou na antiguidade, através, por exemplo, de instituições como tratados internacionais que existiam na antiguidade, a própria diplomacia, né, arbitragem internacional, também já existia na antiguidade.
E a gente vai ver os principais marcos históricos nesse ponto 1. No ponto 2, a gente vai estudar as teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna. Pronto. Esse ponto 2, se você não entender, você não consegue entender a disciplina, porque ele é, assim, o alicerce da disciplina. Para entender a disciplina de direito internacional público, precisa entender o ponto 2. Ele nem é muito extenso, né? Mas ele é extremamente importante. Por exemplo, em regra, uma norma internacional, ela só vincula um Estado se o Estado ratificar um tratado. Então, por isso que a gente diz que, em regra, tem algumas exceções, que depois a gente vai falar, as normas, a natureza jurídica do direito internacional público, ela é fundamentada no consentimento, e não na instituição ou na imposição, né? E outra coisa, a gente vai ver as principais teorias como monismo, dualismo, que está relacionada à forma com que o Estado ele trata as normas internacionais dentro do seu direito interno. Por exemplo, tem país que os tratados internacionais valem como norma constitucional. Tem país que os tratados internacionais valem como norma supralegal, ou seja, por exemplo, acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição. Já tem outros estados que os tratados internacionais valem como legislação ordinária, e tem estados que os tratados internacionais precisam ser objeto de processo legislativo comum para poder ser incorporado. Então, aí reflete as teorias do monismo, do dualismo, né? Inclusive tem aqueles estados como o Brasil que tem várias formas de um tratado internacional ter vigência na ordem jurídica interna. O Brasil varia de acordo com o assunto, né? Então, os direitos humanos têm uma supremacia, né? Os tratados ordinários sobre assuntos gerais equivalem à legislação ordinária, né? Já os direitos humanos podem valer como norma constitucional, como norma supralegal, então, isso a gente vai ver nesse pontinho 2. Um detalhe bem interessante do ponto 2 é que eu gosto muito de colocar trechos, geralmente da Constituição, ou às vezes até de oficiais, né, textos oficiais do Estado, para que vocês indiquem qual teoria de fundamentação do direito internacional público aquele Estado adota. Vocês vão ver também isso no exercício de fixação. Vou colocar várias constituições ou legislação de vários países no mundo inteiro para vocês poderem analisar. Ponto 3. Fontes do direito internacional público. Bem, o direito internacional público, pessoal, ele tem 3 fontes principais. Essas 3 fontes principais têm o mesmo valor hierárquico do ponto de vista jurídico. Seriam os tratados internacionais. Tratado seria a lei escrita, né, no âmbito internacional, direito positivado. Os princípios gerais de direito, que são aqueles mesmos princípios que vocês conhecem desde o começo do curso, que vieram do direito romano, como o princípio da legalidade, contraditório, pacta sunt servanda, que é particularmente muito usado nessa área de direito internacional público, e os costumes. Reparem, no direito interno, os costumes são meramente auxiliares, né? Como a própria Lindbe coloca. Mas no direito internacional público, não, os costumes são muito importantes. E por que os costumes são muito importantes no direito internacional público? Porque o direito internacional público, pessoal, ele não está totalmente positivado, tem muitas normas que são costumeiras ainda, ou que vieram diretamente do costume, né? Por exemplo, responsabilidade internacional, que é um assunto hoje tá na moda, né? Responsabilidade internacional não existe. Existe um projeto. Deixa eu olhar, acho que é alguém que está querendo entrar aqui. Não. Sim, não, desculpem. Então, pessoal, no ponto 3 a gente vai ver essas fontes. Responsabilidade internacional, como eu ia falando, existe um projeto de Código de Responsabilidade Internacional, porém, ele não foi aprovado, mas aquele código, ele segue fontes costumeiras. Ele é uma codificação do costume. Então, alguns ramos do direito se codificaram primeiro, como o direito civil, o direito constitucional e o direito penal.
Outros ramos do direito se demoraram a codificar, e o direito internacional público ele ainda está em processo de codificação. Então, por isso que o costume ainda é tão importante. Vale um costume jurídico internacional, tem o mesmo valor que um tratado. No ponto 4, pessoal, a gente vai ver tratados internacionais. Esse é o maior ponto da primeira unidade, é o mais importante. A gente vai ver não só o conceito de tratado, a classificação de tratados, controle de convencionalidade, que é uma questão importantíssima, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Controle de convencionalidade é quando você adapta a legislação nacional aos tratados internacionais sobre direitos humanos. O que me espanta é que, às vezes, eu pego gente fazendo TCC, né, sobre audiência de custódia e não fala de controle de convencionalidade. Não tem como você escrever um TCC sobre audiência de custódia sem falar de controle de convencionalidade, porque a audiência de custódia ela teve origem no controle de convencionalidade, ou seja, ela se originou a partir dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou. Aí, não, mas o meu TCC é direito penal. Sim, mas esse é um conceito importante. Se o seu TCC não menciona, realmente ele tem uma falha doutrinária muito grande. Às vezes quem está na banca não percebe, mas se for, por exemplo, levar para um evento lá fora, a pessoa é capaz de passar vergonha, dizer assim, não, seu TCC tem uma lacuna muito grande, porque você está falando de audiência de custódia, mas não fala de controle de convencionalidade, que foi o que originou a audiência de custódia em nosso país. Então, é um conceito básico que você não pode esquecer. E a gente vai falar sobre ratificação dos tratados, o que é ratificação, a diferença de ratificação para aprovação interna, a questão dos idiomas nos quais os tratados são escritos, que isso também é muito importante, as formas de extinção dos tratados, né? Pouca gente sabe, por exemplo, que tratados internacionais se aplica a teoria da imprevisão, né, que é aquela cláusula rebus sic stantibus. Então, se ocorrer uma situação, por exemplo, mesmo como esse que a gente está vivendo, né, uma pandemia, uma situação dessa decorrente de força maior, um tsunami, um maremoto, tsunami e maremoto é a mesma coisa, né, um terremoto, uma catástrofe, um tratado internacional, por exemplo, ele pode ser extinto, prorrogado, do mesmo jeito que acontece com contratos no direito interno. Eles também são suscetíveis à cláusula, à teoria da imprevisão, né? Pronto. Então, no ponto 4, pessoal, é o maior ponto da disciplina, que a gente vê tudo sobre tratados. Tem alguém querendo entrar aqui? Vou permitir. Pronto, voltando aqui. No ponto 5, a gente vai estudar o Estado nas relações internacionais, reconhecimento, sucessão e princípio da não intervenção. Reparem que essa disciplina tem muito a ver com relações internacionais, inclusive no curso de Relações Internacionais eu ensino nessa disciplina também. E aí a gente vai estudar a parte de reconhecimento de Estado. Tem gente que pensa que o reconhecimento do Estado é que gera a sua independência. Não, gente, o reconhecimento para a maioria dos autores a nível internacional, ele tem natureza jurídica declaratória, é como a sentença de usucapião. Não é, vocês sabem disso, não é a sentença de usucapião que gera o usucapião, é a situação fática e dentro dos parâmetros estabelecidos na norma. Do mesmo jeito, o reconhecimento ele não gera a independência de um Estado, mas ele é importante para você comprovar juridicamente uma situação que já existe de fato, né? Sucessão é quando um Estado é extinto, como é que fica a questão dos cidadãos, como é que fica a questão do território, débitos. Princípio da não intervenção, que é muito usado enquanto retórica política, né, que a princípio não se deve interferir em outros Estados soberanos. Tem algumas exceções, né? Os autores gostam de dizer que hoje em dia só se admite intervenção no caso de uma catástrofe humanitária e se for autorizada por uma organização internacional. E, por último, no ponto 6, que é o último ponto da disciplina na primeira unidade, a gente vai estudar conflitos internacionais, soluções pacíficas, arbitragem. O que é interessante no ponto 6 é o seguinte, pessoal, e talvez muitos de vocês não saibam disso, ou poucos de vocês saibam disso, melhor dizendo, né?
Hoje em dia, a guerra não é mais forma de resolução de conflitos. A guerra, do ponto de vista legal, só é admitido para a defesa. E aí os estados, se tiverem problemas com os outros, têm que resolver através das soluções pacíficas, que pode ser arbitragem, pode ser tribunais internacionais, enfim, tem uma série de modalidades de soluções pacíficas dos conflitos internacionais que os estados devem usar, né? E não pode usar a guerra como forma de resolver conflitos. Aí, pronto, terminamos a primeira unidade. Nós temos 6 pontos da primeira unidade. Na prova de vocês, eu vou colocar 5 questões, lembrando não, avisando, né? A minha prova, ela sempre é subjetiva, individual e consultada, mesmo que a gente for fazer essa prova na modalidade remota, ou que uma parte da turma tenha que fazer essa prova na modalidade remota, tá? Então, a prova é consultada, subjetiva e individual. Eu coloco 5 questões na prova para que vocês respondam 2. Na primeira unidade, serão 4 pontos. 2 pontos aqui desses 6 pontos serão descartados. Geralmente eu coloco uma enquete, no caso eu vou colocar a enquete no Moodle, e vocês escolhem quais são os pontos que vão ser descartados. Com exceção de 2, que o ponto 2 e o ponto 4 é obrigatório, tá? Todo jeito cai na prova, né? Porque devido à importância do ponto 2, teoria de fundamentação do direito internacional público e a ordem jurídica interna, e do ponto 4, tratados internacionais. Então, ou vocês podem, eu faço uma enquete ou para vocês escolherem, ou para descartar mais 2 pontos para caírem na prova de vocês. Aliás, escolherem, né? Eu prefiro olhar o lado, escolha quais são os assuntos que vocês querem que caiam na prova que fora o ponto 2 e o 4. Então, pode ser o 1, que é o histórico, pode ser o 3 fontes, pode ser o 5, pode ser o 6, enfim, a escolha da turma, tá? Porque, lembrando, eu estou nas 2 turmas, da manhã e da noite, mas a prova é diferente, sempre é. Pronto. Segunda unidade, pessoal, a gente também tem 6 pontos, né? A gente começa no ponto 7, sujeitos de direito internacional. E o que é que são sujeitos de direito internacional? Sujeitos de direito internacional são todas aquelas entidades ou pessoas que podem adquirir direitos e obrigações no âmbito internacional. Para a literatura, ou como o pessoal de direito gosta de chamar aqui no Brasil, doutrina internacional, existem 3 sujeitos de direito internacional: os Estados soberanos, as organizações internacionais e a pessoa natural, que somos nós, né? Os seres humanos que nascem com vida, que nasceram com vida, né? Pronto, são esses as 3 entidades que podem adquirir direitos e obrigações no internacional. E só. Estado soberano, aquela unidade dotada de povo, território e governo soberano. Gente, o Estado soberano, no caso do Brasil, não é a União. Tem tributarista por aí que pensa que é. Mas não é. A Constituição nossa é clara. Se algum de vocês gosta de direito constitucional, que não é o meu caso, vocês devem saber que a Constituição estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela União, que é o governo federal, pelos estados e municípios. Tudo junto e misturado. Agora, por que é que tem gente que pensa que é a União? Porque quem representa a República Federativa do Brasil é a União. É competência dela, aquela competência constitucional que não pode ser delegada, que agora eu esqueci, tem a competência privativa e exclusiva, né? Enfim, é uma competência que não pode ser delegada, essa representação internacional. Aí, o Estado soberano é tudo junto e misturado, no caso do Brasil, representado pela União. Porque se algum de vocês já processou a União, já trabalha como estagiário, enfim, vocês já devem ter reparado que a qualificação da União é pessoa jurídica de direito público interno, não direito público internacional. Do mesmo jeito, os estados da Federação Brasileira, né, eles não têm personalidade jurídica internacional. Então, é isso. Organizações internacionais, por sua vez, são associações formadas por estados soberanos com finalidade político-técnica, como, por exemplo, a ONU, a União Europeia,
A OEA, o Mercosul, todas essas entidades são organizações internacionais. Não confundam organizações internacionais com ONGs. As pessoas confundem muito, inclusive na prova. Tem uma porção de ONGs que atuam internacionalmente, mas essas ONGs não são sujeitos de direito internacional. Quer ver uma ONG famosa que atua internacionalmente que as pessoas confundem? É a FIFA. A FIFA é ONG, pessoal. Se vocês entrarem no site da FIFA e baixarem o estatuto, lá também, claro, é uma associação civil registrada na Suíça. E, inclusive, sempre tem alunos que perguntam, professor, é verdade que a FIFA tem mais Estados-membros que a ONU? Eu digo, não. A FIFA não tem Estado-membro. A FIFA tem federações de futebol de determinados países. Por exemplo, peguem o caso do Reino Unido. Na ONU, o Reino Unido tem uma cadeira. É um Estado soberano só. Reino Unido, a Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Na FIFA, cada país que forma o Reino Unido, que o Reino Unido é formado por 4 países, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Gales, cada um tem sua federação de futebol. Lá. Porque é um reino dividido em 4 países, né? Pronto. É o caso. Já no Brasil, a CBF, que é uma instituição privada, diga-se de passagem, ela representa o nosso país enquanto entidade privada do ramo do futebol, né? Ela representa o Brasil lá. Nessa última Copa da Rússia, teve inclusive um episódio que eu achei engraçado, que tinha alguns alunos no Facebook, alunos nossos, né? Postando indignado que a FIFA tinha fretado um voo de luxo para os jogadores fazerem uma partida amistosa pré-Copa em Londres, né, na Europa, levou um... Gente, a FIFA não, a CBF é uma instituição, aí a FIFA também privada. Claro, essas duas instituições tiveram vários dirigentes, tanto a FIFA quanto a CBF, respondendo por processo de corrupção no Brasil, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Suíça, né? Mas porque elas celebram contratos com governos, né? E aí existe toda essa questão de corrupção mesmo. Pronto, e essas são as organizações. E, por último, a pessoa natural, que é o ser humano nascido com vida. Porém, eu chamo a atenção o seguinte, o ser humano, a pessoa natural, ele possui prerrogativas muito limitadas no âmbito internacional. Apesar que, como os autores dizem, o único que tem prerrogativas plenas no âmbito internacional é o próprio Estado soberano. As organizações são limitadas pelo que o seu estatuto colocar. E a pessoa natural, alguns autores importantes, né, como, por exemplo, Francisco Rezec, ele diz que não possui personalidade jurídica internacional justamente pela limitação das prerrogativas. Querem ver um exemplo? Não existe direito de ir e vir no âmbito internacional, pessoal. O único Estado obrigado a admitir uma pessoa natural é o seu Estado de origem. Visto não gera direito adquirido. Se algum de vocês tiver um visto daquele dos Estados Unidos de 10 anos, né, se algum de vocês tiverem, mesmo assim, mesmo tendo esse visto válido, não gera direito adquirido e eles podem, já que é um ato discricionário, inclusive no caso de ir lá não precisa ser nem motivado se a sua entrada for negada. Pois a gente vai ver isso melhor. Outra coisa, o direito, por exemplo, de ação de uma pessoa natural no âmbito internacional é extremamente limitado àqueles estados que aceitam a jurisdição de tribunais internacionais. Então, se, por exemplo, eu sofro uma violação, pode ser direitos humanos, no âmbito internacional, e aquilo não for apurado no meu estado, eu só posso processar esse meu estado no Tribunal Internacional se ele aceitar. Por exemplo, o Brasil, se ocorrer uma violação de direitos humanos que não for devidamente apurada no âmbito interno, eu posso procurar primeiramente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se não conseguir resolver a situação. Eu acho que eu lecionei direitos humanos na turma de vocês ou não. Enfim, eu expliquei. Né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela encaminha o caso
para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso não consiga resolver, né? Ela é uma instância administrativa prévia. Mas isso porque o Brasil aceita a jurisdição desse tribunal. Se o Brasil não aceitasse, adeus. Se o Brasil não aceitasse, por exemplo, Estados Unidos, se ocorrer uma violação de direitos humanos nos Estados Unidos não for devidamente apurado, você não pode procurar nenhum tribunal internacional de proteção de direitos humanos porque eles não aceitam a jurisdição, tá certo? Então, reparem, a pessoa natural ela tem prerrogativas muito limitadas no âmbito internacional. E aí, não são sujeitos de direito internacional, ONGs e também as empresas, mesmo aquelas empresas que atuam no âmbito internacional, como, por exemplo, a Coca-Cola. Vocês já devem ter reparado, quando foram comprar algum produto de uma empresa dessas, que tem lá na razão social, né? Não sei o que do Brasil Limitada, não sei o que do Brasil SA. Então, isso indica que é o seguinte, uma empresa, por mais poderosa que seja, ela tem que se registrar de acordo com o direito interno do país que ela está funcionando, tá? Pronto. A Colgate-Palmolive, por exemplo, é bem interessante. Eu acho que eu tenho aqui na minha necessaire, tem uma pasta de dente que é a necessaire que eu levo para a faculdade, né? Cadê? Está aqui. Tá aqui, ó. Tem Colgate-Palmolive Colômbia, Argentina, cada uma com a razão de... Ó, Colgate-Palmolive do Equador, Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive da Venezuela, Colgate-Palmolive Peru, SA, né? Em cada país ela tem que registrar de acordo com o direito interno. Claro, o direcionamento administrativo e econômico é um só, mas em cada país que essa empresa vai funcionar, ela tem que se registrar de acordo com as normas internas do país. Todos vocês que já tiveram a curiosidade de ler um produto assim, que venha de uma multinacional, ou de ter comprado um produto de uma multinacional, como, por exemplo, um automóvel, né? Já repararam que a razão social não é a da matriz no outro país, né? Você comprou o automóvel da Volkswagen, a nota fiscal, a não sei que você importou aquela peça lá, mas se você comprou um carro, por exemplo, que a gente tem um Gol, aí vai vir Volkswagen do Brasil, não sei o quê, São Bernardo do Campo, etc., né? E aí, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, isso no ponto 7, né? O ponto 8, responsabilidade internacional. A responsabilidade internacional não é nada mais, nada menos que a responsabilidade civil aplicada internacionalmente. Os princípios são os mesmos, as normas são as mesmas. Responsabilidade internacional tem sido um assunto muito discutido devido à questão da pandemia. Eu dei uma palestra no webinário no primeiro semestre sobre a questão da pandemia e a eventual responsabilidade do Estado chinês por essa pandemia que a gente está vivenciando. Publiquei um artigo também, né? Inclusive, pronto, eu vou passar para vocês. Provavelmente vai ficar para a segunda unidade, mas a gente vai usar esse artigo aqui. Fiz vídeo, né? Vídeo aula sobre o artigo e publiquei. Publiquei um artigo agora, saiu no meio do ano, né? Foi até bem rápido. A pandemia nem acabou e eu já publiquei o artigo sobre a eventual responsabilidade internacional da China na pandemia do coronavírus. Então, a responsabilidade internacional segue os mesmos princípios, né? Tem objetiva e tem subjetiva. Agora, tem algumas diferenças. Por exemplo, em regra, a responsabilidade internacional ela é subjetiva. Ou seja, é preciso comprovar a culpa lato sensu, que engloba o dolo e a culpa stricto sensu, né? Negligência, imprudência e imperícia. Professor, Pois não, pode perguntar. e qual seria a responsabilidade que o senhor colocou aí para a China nesse momento aí da pandemia? Resumindo, porque vocês vão ler e o artigo deu 25, 26 páginas, eu e alguns autores, a gente imagina que, por enquanto, pelo que se saiba, não tem como responsabilizar a China, porque eles podem alegar a questão da maior, a força maior. Ou seja, excludente da responsabilidade.
Porque, pelo que a gente sabe, por exemplo, embora existam teorias da conspiração, e eu não gosto de teoria da conspiração, né? Dentro dos dados que a gente sabe, o vírus ele surgiu de forma natural, ele se espalhou, e aí a gente, como a responsabilidade aí é subjetiva, perceba que nem é objetiva. Para haver uma responsabilização do Estado chinês, precisaria ter uma responsabilidade objetiva ou integral. Se a responsabilidade é subjetiva, demandaria uma ação concreta que não existe, e aí ficaria sujeito à questão da excludente da força maior. Mas, assim, o artigo tem, isso é resumindo numa frase, um artigo que tem 26 páginas que eu detalho, eu coloco os estudos, né? Porque também existem aquelas teorias da conspiração, mas a gente não pode levar em conta, né? Se ficar provado que a China, de fato, espalhou o vírus, mas por enquanto não existe, né? O que a gente chega à conclusão é o seguinte, em qualquer área ambientalmente degradada no mundo, pode ocorrer o surgimento de uma pandemia do mesmo tipo. E é bem interessante que eu cito nesse artigo também um seminário que ocorreu no final do ano passado na Universidade Johns Hopkins, em Nova York, que eles fizeram uma simulação de uma pandemia no mundo. Só que essa pandemia, gente, ela surgia no Brasil, porque o Brasil é área de risco devido ao desmatamento, devido a qualquer área que tem problema de degradação ambiental séria, pode ser a China, pode ser o nosso país, há o risco de despertar vírus que estavam na natureza e, a partir daí, se espalhar para a humanidade. Então, é bem interessante esse aspecto desse seminário, que foi só uma simulação, mas que o foco da pandemia era, assim, o foco não, a origem da pandemia era no Brasil, e a partir do Brasil se espalhava no mundo. Então, por exemplo, áreas da Amazônia são áreas de extremo risco de surgimento de pandemia. Na verdade, pessoal, quem acompanha principalmente estudos científicos, eu já acompanho há muito tempo, né, já há uns 30 anos, a gente já lia há muito tempo que havia um risco de surgimento de uma pandemia há muito tempo nesse tipo. Assim como já ocorreu no passado, a peste negra, a gripe espanhola, há 100 anos atrás, né? Outro detalhe também da responsabilidade internacional é a questão da culpa concorrente, que eu também abordo isso, porque, por exemplo, aqueles estados que não tomaram as devidas providências, se eventualmente, mesmo que a China fosse responsabilizada, haveria uma questão da culpa concorrente, né, de redução de responsabilidade ou de eventual indenização. Enfim, a gente vai fazer um trabalho em cima desse artigo e também eu vou colocar outro artigo de outro autor que fez sobre o mesmo tema, que é Mausuoli. Ele também fez um artigo abordando isso e vocês vão ver que a análise é bem parecida. Tem alguns pontos de divergência, mas a análise é bem parecida. Então, a gente vai estudar isso no ponto 8, responsabilidade internacional. Já posso deixar de antemão agendado para a gente estudar não, fazer o trabalho já da segunda unidade em cima desse tema sobre a questão da pandemia. E, inclusive, se vocês quiserem pesquisar mais autores, né, fiquem à vontade. Pronto, sem querer ser alarmista, porque eu não gosto, ainda não ocorreu, mas pode ocorrer, por exemplo, e alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso, principalmente se tiverem alguns de vocês que trabalham com saúde, ou se vocês também gostarem de ler revistas científicas, pode ser ocorrer uma superbactéria que não existe antibiótico para resolver, para curar, porque antibióticos é uma corrida contra o tempo, pessoal. Vocês sabem que existe um abuso de antibióticos. Por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem rinite, aliás, herdou de mim. Né, herdou de mim a rinite alérgica. Aí, esse ano ela não teve crise de rinite, graças a Deus, porque ela ficou aqui durante esse período de inverno, mas na época que ela estudava, que tinha que acordar cedo, não sei o quê, estudava fora, né, que ela está estudando remoto também, aqui em casa conosco. Gente, eu digo a vocês, todo mês eu levava essa menina no médico e passava antibiótico, e às vezes eu chegava até para minha esposa e dizia assim, olha, uma criança tão pequena, a menina fez 5 anos agora, com essa quantidade de antibióticos, ou seja, quando ela tinha, desde pequena, 1 a 4 anos, né? Só esse ano, devido à pandemia, ela está em casa, ela não teve crise, né, de rinite. Mas podem ter certeza, qualquer hora,
não sabe ainda, surge uma superbactéria que não tem antibiótico para curá-la. E aí vai ser outra corrida contra o tempo, igual essa vacina. E isso vai prejudicar, por exemplo, qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Só não ocorreu porque, por exemplo, existem aqueles antibióticos pesados que eles têm um controle muito grande que nem vende, que só pode ser, aliás, vende, mas não pode ser vendido assim para pessoas, só vende para hospitais. Acho que se algum de vocês trabalha com saúde ou que tem algum familiar que trabalha com saúde sabe do que eu estou falando. Que é aqueles antibióticos que ele diz X dias de tratamento, entendeu? Que você tem um uso limitado daquilo. Então, quando o bicho pega uma dessas bactérias pesadas de infecção hospitalar, eu já tive amigos, por exemplo, que teve um amigo, uma pessoa muito próxima, que ele fez o transplante de leucemia, de medula óssea, né? E o coitado pegou infecção hospitalar em Recife, um rapaz jovem de 30 anos, gente, morreu. Uma pessoa muito próxima, era que nem fosse um primo para mim, né? E isso está na iminência de ocorrer. Sabe-se, é por isso que a gente reforça a questão da força maior, ou seja, pandemia e essa questão de uma superbactéria, a gente sabe que existe uma probabilidade muito grande de ocorrer a qualquer momento, não sabe quando. Mas, enfim, depois eu vou deixar esse artigo, né, na segunda unidade para vocês fazerem o trabalho. Pedro aqui, que é meu orientando, já falou que o artigo é show. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, mas voltando aqui, né? No ponto 9, a gente vai ver o território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Esse ponto eu até acho engraçado que o pessoal de direito não gosta e o pessoal de RI adora. Que diz, não, esse ponto tem muito a ver com geografia, né? RI, eles estudam geopolítica, eles têm mais isso, então eles têm mais facilidade de entender, né? E o pessoal de direito não gosta. Geralmente, quando eu peço para descartar, eles descartam esse ponto 9. Mas esse ponto 9 é bem interessante, pessoal, porque a gente vê os critérios para delimitar um território, por exemplo, rios, montanhas, a regulamentação do espaço aéreo, que eu acho que vocês sabem que um avião de um país só pode sobrevoar outro país se houver um convênio prévio. Se não houver um convênio prévio, fica sujeito ao abate, né? Não existe direito de passagem rápida e inocente no espaço aéreo. Direito do mar, que tem a ver com aquele mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental, né? Sim, é mito que o mar territorial brasileiro é 200 milhas, tá? Essas 200 milhas vai com a zona econômica exclusiva. O mar territorial mesmo só são 12 milhas náuticas. Agora, tem as 200, inclusive o Brasil, devido ao pré-sal, que a plataforma continental brasileira, em alguns trechos, passa 200 milhas, e o pré-sal também, que é aquela área de exploração de petróleo, né, pediu para estender essa área, e são vários processos administrativos, né, tem uma organização internacional, um tribunal que analisa só isso. E em algumas áreas o Brasil conseguiu extensão, né, para exploração exclusiva de petróleo. Domínio público internacional são regiões polares, tanto a do Polo Norte quanto a do Polo Sul. Então, a gente vai falar. Esse ponto 9, eu gosto dele, gente. É bem assim de você falar de mapas, falar do mar, falar do ar, né? É bem interessante. Mas como a gente tem 6 pontos, um ponto tem que ser descartado. Aí, na maioria das vezes, os alunos do curso de Direito optam por descartar esse ponto. Mas, por exemplo, teve uma turma semestre passado que ela não quis descartar, não, o ponto 9, ela descartou outro ponto. Acho que foi o 12, não, foi o 7 que eles descartaram, 12 eles quiseram. Ponto 10, formas de admissão e exclusão de estrangeiros. Esse ponto 10, pessoal, a gente vai ver, esse ponto 10 é bem interessante devido à lei de imigração. Essa lei de imigração, ela foi aprovada em 2017. Essa lei, ela modificou o Estatuto do Estrangeiro, que era da época da ditadura. E ela trouxe algumas modificações para as formas de admissão e exclusão de estrangeiros no Brasil. Por exemplo, hoje no Brasil, se um estrangeiro tiver o visto negado, tem que ser fundamentado, mesmo a concessão do visto sendo ato discricionário,
mas você tem que fundamentar, e aí vocês que gostam de direito administrativo sabem do que eu estou falando, se um ato discricionário ele for motivado, ele se vincula aos motivos, né? É isso, vocês que gostam de direito administrativo sabem disso, né? Isso. Então, hoje em dia tem essa obrigação. Se for negado um visto no Brasil, se a autoridade brasileira negar um visto, tem que motivar. Outra questão, pessoal, que vocês vão achar até um absurdo, mas talvez alguns de vocês não saibam. O Estatuto do Estrangeiro permitia que um estrangeiro fosse expulso do Brasil se ele participasse de um protesto político, mesmo que pacífico. Como o Estatuto do Estrangeiro era uma norma da ditadura, ele tinha muitas restrições, principalmente para estrangeiros em questões políticas. Então, eu fui para participar de um protesto, qualquer protesto, pacífico. Só isso já era motivo para a pessoa ser deportada não, expulso do país. Então, não dava direito de reunião a estrangeiros, entendeu? Era uma norma assim mesmo da época da ditadura que precisava ser atualizado. Então surgiu a lei de imigração. A lei de imigração, gente, é uma legislação nova, é uma legislação que está de acordo com a Constituição de 88, até porque eu entendo, mesmo não sendo constitucionalista, eu sou internacionalista, que a Constituição de 88 ela permitia esse direito de manifestação até mesmo para os estrangeiros que estivessem no Brasil, né? Mas o Estatuto do Estrangeiro não permitia, expressamente, né? Mas ele era anterior à Constituição. Então você precisava criar uma norma que trouxesse os princípios da Constituição e também dos tratados internacionais que o Brasil é parte para os processos de admissão e exclusão de estrangeiros. Então é isso que é a lei de imigração. Ela não dá mais direito a estrangeiros, que muita gente ficou dizendo isso, que ela dá mais direito a estrangeiro que brasileiro. Isso não existe, tá? Ela só adapta a nossa legislação de admissão e exclusão de estrangeiros para a realidade dos dias de hoje, depois pós-ditadura. Entenderam? Então ela vai nesse contexto. E isso é bem importante a gente chamar a atenção de vocês, tá? E não sei se vocês já notaram, aliás, acho que todos os últimos concursos da OAB têm caído alguma questão sobre lei de imigração, por isso que ela é muito importante que a gente estude. Né? Não vai ser revogada, ainda que existam muitos críticos. Por que não vai ser revogada? O custo político de você revogar uma lei é muito alta e o governo ele tem mais preocupação com a governabilidade e as reformas do que estar revogando uma lei. Agora, eu acredito, enquanto estudioso da área, que vai acontecer com essa lei de imigração a mesma coisa que aconteceu com o ECA e com o Código Consumidor, ou seja, são legislações muito avançadas, elaboradas por especialistas da área e que demoraram alguns anos para poder pegar, se é que vocês me entendem, né? Vocês sabem que isso ocorreu com o ECA e isso ocorreu com o Código do Consumidor, ou seja, legislação assim muito moderna, muito bem feita, mas que demorou para pegar. Então, nesse ponto aí, a gente tem esse foco de estudar principalmente a lei de imigração, né, para que ela pegue, já que a gente está formando juristas, e também pela questão que a própria OAB tem cobrado sempre, todos os últimos exames da OAB que eu vi, caiu a lei de imigração. Todos. Então, a gente estuda ela com detalhes. No ponto 11, a gente vai ver agentes diplomáticos, né? A gente vai falar um pouco sobre as garantias, as imunidades dos agentes diplomáticos. No caso do Brasil, a diplomacia tem uma tradição muito grande que não surgiu hoje, né? Tem 150 anos, vem da época do Brasil Imperial, foi consolidado pela grande figura do Barão do Rio Branco, que é uma pessoa que merece toda homenagem para o Barão do Rio Branco, é pouco. Né? Porque ele é o grande patrono da diplomacia brasileira e deixou alguns princípios que são seguidos até hoje. Tem a questão da carreira diplomática, que é uma carreira muito cobiçada, principalmente no contexto de hoje, né? É uma carreira que tem bons salários e que tem uma perspectiva de estabilidade muito grande. Então, a gente vai falar ali a diferença de diplomatas em cônsul. No caso do Brasil, é um concurso só, tá? Você faz o concurso para agente diplomático. Depois disso, você cursa 2 anos de academia em Brasília.
Durante esse período de curso, você já está recebendo salário, porque percebam, a carreira diplomática no Brasil é como se fosse uma mistura de carreira diplomática, aliás, de carreira militar com carreira judicial. Então, por exemplo, como os militares, eles têm uma questão de ranking, de hierarquia, sabe? E como juízes, quando você, por exemplo, passa no concurso, você faz o curso preparatório e depois você é nomeado para um posto menor, que são 4 classes, classe D, C, B e A. Ou seja, você não passa no concurso e diz assim, eu quero ser cônsul-geral do Brasil em Nova York, trabalhar no consulado-geral do Brasil em Nova York. Não. Você começa no posto classe D e vai subindo por antiguidade e merecimento até chegar nos postos classe A. Por exemplo, Nova York é posto classe A, Buenos Aires, na Argentina é posto classe A, classe D, Bagdá, no Iraque. Eu fiz o concurso para diplomacia, na época que eu fiz mestrado, me arrependo de não ter insistido, viu? Eu peguei ponto de corte em economia só caiu o cálculo, o pessoal do curso de Direito, vocês estudaram, só cai a parte teórica no concurso, na disciplina de Economia, né? RI é que vê bastante cálculo, eles reclamam, né? Eu digo, não reclame não, gente, que eu dancei no concurso do Instituto Rio Branco, apesar que eu dancei porque também não insisti, porque como é um concurso muito concorrido, né, nos dias de hoje, um concurso que você começa, enquanto você está estudando com um salário de R$ 19.000, dentro dessa realidade de crise que a gente tem, né, não precisa nem dizer. Mas eu fiz isso em 2009, eu acho que eu fiz o concurso. 2009. Eu devia ter insistido na época, inclusive na época tinha muitas vagas. É um dos arrependimentos que eu tenho de não ter insistido. Porque hoje, aí você diz, não, professor, hoje o senhor podia parar e fazer. Eu digo, mas hoje eu sou casado, eu tenho filho. Se eu pegar um posto C, Bagdá, aí minha esposa vai dizer, aí eu vou chegar, mulher, vamos para Bagdá? Ela tem a profissão dela aqui, ela diz, não, vá e aproveite e deixe meu haha aqui, né? Entenderam? Complicado. Não, de fato, eu até entenderia disso. Não, a gente é uma criança pequena, você quer que eu vá com você para Bagdá? Sim, porque eu não tenho padrinho, né? Não tenho Exatamente, Sérgio Vieira de Mello, Pedro estava lembrando aqui de Sérgio Vieira de Mello, né? Sim. Aí o cara não tem parede, não tem nada, você vai pegar um posto classe D, Bagdá. Adiós. Claro, sim, ele não era, ele trabalhava pela ONU, Vitória. Ele não estava representando o governo brasileiro, não. Ele estava representando a ONU. Realmente, se ele estivesse representando o governo brasileiro, talvez a situação não fosse a mesma, né? Porque aí não seria tão visado. Sim, o pai de Sérgio Vieira de Mello tem um filme na Netflix, eu recomendo para todos vocês assistirem, com Wagner Moura, né? O pai dele foi expulso na época da ditadura. Foi expulso, não, acho que foi aposentado compulsoriamente. Ele era contra a ditadura, né? Como aconteceu com muitos diplomatas. Só uma pequena digressão antes da gente voltar lá, é que João Cabral de Melo Neto, que era pernambucano e um grande diplomata também, ele era comunista, né? E ele foi demitido na época da ditadura. Foi demissão mesmo, não foi nem aposentadoria compulsória. Aí ele entrou com a ação, chegou no STF, o pessoal mandou readmitir. E aí a fundamentação era o seguinte: ele era comunista de fato, porém ele não fazia propaganda ideológica, e aí o fato de ele ser comunista ou não era questão de foro íntimo, e a própria Constituição da época da ditadura garantia isso, como ele não militava, ele não fazia propaganda em prol, a questão ideológica dele era interna, e ele cumpria satisfatoriamente as suas atribuições como diplomata representando o país. Então, o próprio STF, chegou no STF, mandaram reintegrá-lo. E conseguiu, viu? Conseguiu, foi reintegrado ao serviço. Já Vinícius de Moraes, que também era diplomata brasileiro, né, o Poetinha, ele não conseguiu ser reintegrado, porque acabaram colocando ele para fora, não foi nem tanto pela ideologia, ele era de esquerda também, mas foi pela questão foi até como o Figueiredo até falou na época, pela vagabundagem, porque era o seguinte, ele trabalhava na Embaixada Brasileira em Montevidéu, só que ele queria viver em Buenos Aires, ó, tomando um e fazendo show, porque vocês sabem que ele gostava muito de beber, né? Ele era um boêmio, exatamente, era um boêmio nato. E aí, aproveitaram e, ó, demitiram, foi demitido mesmo.
do serviço público por, né, insatisfação, porque ele vivia tomando uma... Na verdade, gente, pegaram... E o próprio Figueiredo, que depois foi presidente, na época era chefe do serviço secreto, SNI, ele disse, olha, o ministro de Moraes não foi demitido porque era de esquerda, não, mas porque era vagabundo. Era vagabundo. Mas, se fosse um vagabundo do lado deles, eles não tinham demitido. Né? Já João Cabral de Melo Neto, perceba, não, ele cumpria todos os direitos e deveres, né? Não tinha nada na ficha funcional dele, que andasse bebendo, nem nada. E João Cabral de Melo Neto é bem interessante que ele entrou na diplomacia para poder escrever, que é uma das poucas profissões que você realmente tem tempo para isso, né? Inclusive, por isso que muitos diplomatas brasileiros, né, como ele, como Guimarães Rosa de Minas, eram diplomatas. Mas é um concurso extremamente concorrido aqui, bom para quem tem tempo, principalmente para quem é muito jovem. Eu recomendo o seguinte: se algum de vocês pensa, tem que focar uns 2 anos, entenderam? Uns 2 anos. Você tem que focar e entre antes de casar. Porque depois que você casa é complicado. De fato, hoje, por exemplo, que nem eu fosse fazer, tem a questão da família, né? Tem uma criança pequena, entendeu? Aí a mulher já trabalha em outra coisa. Então, eu não vou largar a minha vida para. E ela não está errada, não, né? Você não fala, não vou largar minha vida para ficar. Não, não, porque eu vou ganhar um salário X que cobre todos os nossos, né? Você está obrigando uma pessoa a renunciar, né, a sua vida em prol do outro, né? Então é complicado. Agora, quem é solteiro, assim que nem vocês, tiver tempo de estudar uns 2 anos, que eu acho que tem que estudar uns 2 anos, viu, para conseguir passar, porque hoje em dia o número de vagas é muito pequeno. Acho que saiu 25 nesse edital que saiu mês passado. Né? Saiu 25 vagas. No governo Lula estava saindo 100 vagas, se vocês terem noção. Agora não, estou saindo 25. Então tem poucas vagas, mas o cara vai estudar, consegue. Mas vamos voltar aqui, pessoal. E por último, a gente tem o ponto 12, direito de guerra. Nesse ponto 12, pessoal, a gente vai ver as normas aplicáveis, convenções de Haia, de Genebra, em relação ao direito de guerra, existe toda uma regulamentação do que são crimes de guerra, do que são crimes contra a humanidade, e também a gente vai falar do Tribunal Penal Internacional, que esse dia estava em evidência pela denúncia que fizeram, aliás, foi uma queixa que fizeram em relação ao Bolsonaro, que, francamente, aquilo ali não leva em nada, nem vai dar em nada, e nem é caso, não que eu seja fã de Bolsonaro, muito pelo contrário, né? Mas aquilo ali, pessoal, não é competência do TPI aplicar aquilo. Não que eu acho que ele se comportou condignamente nesse contexto, mas eu acho que aquilo não se enquadra. Por quê? Porque a própria jurisprudência do TPI tem consagrado que para a pessoa responder por crimes contra a humanidade, etc., tem que haver uma situação de conflito generalizado no país. Por enquanto, eles ainda não mudaram a jurisprudência, tá? Então, na minha visão, aquilo ali não dá em nada e nem era cabível, tá? E como eu estou dizendo, não é que eu sou fã de Bolsonaro, é porque juridicamente eu não vejo motivação para isso, tá? Não, na minha avaliação, eu não entendo. Mas aí a gente vai estudar um pouquinho disso no ponto 12, direito de guerra. Pessoal, aí na segunda unidade, são 6 pontos, 5 questões da prova, e aí vocês vão descartar um ponto para não cair na prova. Tá certo? Sim, agora vamos falar da bibliografia. E depois a gente vai falar da questão da prova e frequência, e a gente ainda vai começar o ponto 1 hoje, né? Bem, pessoal, em relação à bibliografia básica, a gente tem uma notícia boa, é que a biblioteca digital da ACES, o nosso streaming, né, ele tem todos esses 3 livros, a última edição. Então, eu recomendo 3 livros para vocês. O primeiro livro é do Edelbrando Ascioli, atualizado por Geraldo Nascimento Silva e Paulo Borba Casella, Manual de Direito Internacional Público da editora Saraiva, a última edição de 2009, 24ª edição. Esse livro é muito bom, tem uma boa linguagem. O problema desse livro é que
O autor principal morreu na década de 60, Deobrando Scioli, que inclusive era diplomata brasileiro. Foi diretor do Instituto Rio Branco, né? Deobrando Scioli. Ele morreu nos anos 60, aí foi atualizado por Geraldo Nascimento Silva, morreu, e agora já vai no terceiro atualizador. Eu até brinco que no mundo do direito, a religião predominante é o espiritismo, porque o pessoal fica psicografando, né? Isso ocorre em vários autores, Ponte de Miranda, Eire Lopes Meireles. Teve uma vez que eu fui fazer uma banca e a menina citou um comentário de Eire Lopes Meireles sobre a emenda constitucional 2098, que é aquela da reforma administrativa, que vocês conhecem. Gente, eu perguntei, ô fulana, você sabia que Eli Lopes morreu em 1992? Como é que ele está falando disso em 98? Diz, não, professor, mas eu pesquisei no livro dele. Eu acredito. É a filha dele quem atualiza as obras do pai. E acho que ela vive de atualizar os livros do pai. Então, no caso de Ildebrando Scioli, é um autor clássico, muito bom, mas tem esse problema que às vezes você não sabe o que ele disse. Aliás, sabe pela época que ele morreu, né? E não sabe o que os atualizadores colocaram. Então, isso ocorre Ponte de Miranda, quem mais? Na área de penal, aquele... Como é que é o nome? Aquele clássico. Nelson Hungria, enfim. Pronto. O segundo livro que eu recomendo, e é o que eu mais recomendo, é o Curso de Direito Internacional Público de Valério Mauzuoli. Gente, esse livro é considerado hoje o melhor livro de Direito Internacional Público em língua portuguesa que a gente tem. Não é só do Brasil, não, em língua portuguesa. O autor, ele tem duas coisas que são muito difíceis na maioria dos autores jurídicos. Ele consegue aprofundar e, ao mesmo tempo, tem uma boa linguagem. Porque, repara, a gente tem autores que têm boa linguagem, mas que não conseguem aprofundar. E tem autores que são aprofundados, mas que não têm boa linguagem. Mauzuoli junta as duas coisas. O livro dele é excelente. O livro dele, inclusive, é recomendado para o concurso do Instituto Rio Branco. Agora é um livro de 1000 páginas. Então, ele aprofunda bastante o assunto. É um livro excelente. É o que eu mais uso, né? O outro livro é o livro do Francisco Rezec, Direito Internacional Público, Curso Elementar, da editora Saraiva. É um livro muito bom, bem escrito, com boa linguagem. O autor foi ministro do STF, foi juiz em Haia, da Corte Internacional de Justiça. Então, ele é um cara que tem essa perspectiva de juiz, inclusive de tribunal internacional. É uma pessoa também simpática, inclusive foi muito simpático uma ocasião comigo. E gosto bastante dele também, né? Ele é mais resumido que Mauzuoli, mas também ele é um bom autor. Então, eu recomendo esses três. E aí tem... deixa eu olhar. Sim, Pedro, é bom acompanhar Mauzuoli nas redes sociais. Ele inclusive, ele toca piano, né? Ele é um cara bem ativo nas redes sociais. Ele é relativamente jovem, então vale a pena acompanhá-lo, né? Dá algumas dicas, ele de vez em quando participa de seminários. Então, Mauzuoli realmente hoje é um autor que a gente tem mais referências. Sim, aí tem algumas questões. Resumo, tem algum que preste? Mauzuoli tem um resumo bom. Eu não sei se ele está editando novamente, nunca mais eu vi. Mas ele tinha um resumo bom. Ah, professor, tem um livro que tem direito internacional público e privado junto. Pronto, deixa eu comentar primeiro de Portela. Portela é bom em público, em privado é fraquinho. Fraquinho não, vamos dizer regular. Mas em público ele é bom. Tá? Privado, ele tem muita coisa de privado que ele não coloca, tá? Porque tem gente que compra porque diz, não, já tem os dois juntos. Eu digo, público, Portela tá ok, mas privado, realmente ele dá uma fraquejada. Tem outro livro que eu vejo os alunos com ele porque ele é barato e bastante difundido, que eu não vou falar o nome do autor, até porque está gravando e para não gerar dano, mas provavelmente alguns de vocês conhecem esse livro, que é Direito Internacional Público e Privado para a OAB. Esse livro é de um camarada que é juiz federal. Veja só, em público ele é muito ruim, e em privado ele é regular, ele só coloca aquilo que é a linha de arbitrais. Não recomendo. O pior é que tem esse livro na biblioteca, eu fui reclamar, olha, esse livro eu não coloco no plano de ensino, que vocês podem ter acesso, a instituição ela tem que
comprar os livros ou disponibilizá-los de acordo com o plano de ensino. Né? Eu disse, esse livro aqui eu não coloco no plano de ensino. Fui reclamar na biblioteca, né? Por que que a biblioteca comprou? Aí disseram, não, professor, é que a gente ganhou de doação. Que tem esse livro desse autor que eu estou falando, que ele é, em público, ele é fraquíssimo, fraquíssimo. Em privado, se o camarada juiz federal não soubesse, estava morto, né? Porque eles aplicam. Então, é isso em relação à bibliografia. Em relação à prova, pessoal, e à avaliação, antes da gente entrar no assunto, deixa eu falar aqui rapidamente, avaliação e frequência. Primeiro, como eu disse, toda prova minha é consultada, subjetiva e individual, seja feita ao vivo ou seja feita através do Moodle. Mesma sistemática vai seguir, né? A diferença é que no Moodle ela vai ser digitada, enquanto se ela for feita na SES, vai ser manuscrita. Então, essa prova, ela tem 5 questões para você responder em 2, tá? Depois, quando chegar mais próximo, eu explico como é a metodologia das questões. Inclusive, quem já foi meu aluno aqui, já sabe mais ou menos como é que eu trabalho, são questões analíticas, etc. A gente faz seminários também, a gente divide a turma em 8 grupos, 4 se apresentam na primeira e 4 se apresentam na segunda unidade. A escolha do tema vai ser de acordo com vocês. Eu vou postar os temas lá e as instruções lá no Google Classroom, lá no Moodle, e vocês vão colocar por ordem de inscrição, e aí quem se inscrever primeiro, pega primeiro o grupo que interessar, seja na primeira ou na segunda. Agora, todos vocês são obrigados a participar do seminário, seja na primeira ou na segunda. Uma coisa que eu queria deixar já combinado é o seguinte, o seminário, gente, mesmo... eita, chocolate, Oswaldo, não, o problema só é o chocolate, né? A gente não, se tiver lá na SES, a gente vai ter aula, eventualmente esse semestre a gente vai ter aulas na SES, aí eu trago o chocolate para lá. Mas eu não sei até se é seguro a gente estar distribuindo. Né? Apesar que eu ganhei chocolate quando eu tive nesses encontros pedagógicos lá, né? Eles deram chocolate, geralmente eles dão um lanchinho para a gente fazer os encontros pedagógicos, aí eles deram chocolate com bombom, né? Em cada a gente compra. Não, a gente faz. Isso não tem problema. Sim, o que é que eu estava falando, meu Deus? Os seminários, pessoal, a gente já pode deixar, mesmo tendo essas aulas presenciais na instituição, transmitidas online, a gente pode deixar para os seminários serem todos online. Por quê? Porque nem todo mundo vai poder ou vai querer ir frequentar a aula. Então, de antemão, já deixo, já que eu quero que todos participem, então já deixo os seminários para vocês gravarem vídeos, entendeu? Depois eu vou colocar as instruções de seminários. Aí o seminário ele vale 5 pontos e você faz ou na primeira ou na segunda. Se você fizer na primeira unidade, aí o esquema é o seguinte: a sua nota vai ser a nota da prova, valendo 10, dividida por 2, mais a nota do seminário, que vale até 5, e é coletiva. Pontuação de exercícios de fixação ficam sendo totalmente extras, está fora dos 10 pontos, para somar. Aliás, para complementar, entendeu? Mas, assim, o 10 é definido pela nota do seminário junto com a nota da prova. Na outra unidade, você só faz prova e mais os exercícios de fixação que você fizer. Cada ponto desse tem um exercício de fixação. Esse exercício de fixação, ele vale meio ponto. Essa pontuação é totalmente extra. O exercício de fixação, pessoal, você ganha pontuação independente do número de questões acertadas, só pela participação. Por outro lado, se você não fizer o exercício de fixação, você leva já de cara 2 faltas, tá? Esse exercício de fixação do ponto 1, que já está lá, inclusive do ponto 2, acho que eu já vou deixar esse final de semana, ele está pronto, só falta aqui. A gente ainda está aprendendo a usar o Moodle, né? Eu terminei de fazer agora à tarde não, acho que umas 6 e pouca, até na hora que o Oswaldo aí entrou em contato para perguntar, né, confirmar a hora da nossa aula, eu estava fazendo esse exercício no Moodle do ponto 2. Então, cada ponto tem um exercício de fixação que vale meio ponto, e esse exercício, essa pontuação é totalmente extra, e independe do número de questões acertadas, porque o exercício é só para fixar o conhecimento.
Tá certo, gente? É só para fixar o conhecimento. Então, por isso que demanda extra. E aí não esqueça, se você não fizer, você leva 2 faltas, tá? Cada exercício que você não fizer, você leva 2 faltas. Então, a gente vai ter, por exemplo, são 6 exercícios na primeira unidade e 6 na segunda. Então, são 12 faltas, caso a pessoa não faça nenhum. Diz, não, eu não quero fazer exercício de fixação, só quero fazer a prova. Mas são 12 faltas de cada unidade, tá? Então, façam o exercício de fixação. Em relação à frequência, como eu disse, a frequência vai ser mensurada pelo exercício de fixação e pela participação no Moodle e eventual participação presencial. Quem não puder estar presente nas aulas que ocorrerão na SES, quando forem autorizadas, né, não tem problema, faz as atividades do Moodle para compensar. Aliás, todos têm que fazer atividades do Moodle, né? Mas aí a pessoa, pronto, porque nesse Moodle ele é tão sofisticado que, por exemplo, se a gente grava uma aula e eu deixo lá, essa aula vai estar disponível hoje, depois das 10 horas, né? Se a gente grava uma aula e deixa lá, aí, pessoal, eu sei quanto tempo aquela pessoa ficou, se aquela pessoa abriu aquela aula que está gravada e quanto tempo ela assistiu. Então, assim, ele é muito bom para controlar essa questão da participação das pessoas. É impressionante. Então, por isso que a instituição está insistindo que a gente usa o Moodle, né? Fez vários cursos, né? Aliás, eu comecei a fazer curso sobre Moodle ano passado. Esse ano, devido a essas circunstâncias, a gente teve que fazer outros também para aprofundar, porque é uma ferramenta bem completa, mas também extremamente complexa. Não, Rosilene, não tem problema não, viu? Não tem problema não. Você pode, basta você assistir aqui conosco nesse momento, inclusive o seu nome já está registrado aqui, né? Não tem problema não. Não, Bruno, o Classroom é melhor, assim, ele é mais simples de usar e mais fácil. Mas como eu estou dizendo, o Moodle dá esse acompanhamento. Então, essas pessoas que faltaram, tenho como ver lá se a pessoa depois assistiu o vídeo, né? A coordenação também tem como puxar o relatório, tanto de vocês quanto da gente também. O que estava fazendo, aquele professor, ele estava à tarde, ele estava fazendo o quê? Ele só entrou 8 horas, mas ele já estava lá no Moodle, postando coisa, fazendo, ajeitando as coisas, né? Entendeu? Até isso eles têm como ver. Então, tem esse controle. Enfim, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta sobre prova, frequência, essas coisas? Não, né? Então, pronto. Então, vamos começar o ponto 1, né, que já tem o exercício de fixação lá. Vamos começar. Deixa eu olhar aqui. Dá tempo da gente começar tranquilamente. Não, Vitória, o protocolo de Nagoya é um instrumento assim muito específico, entendeu? A gente fala no geral, só alguns tratados específicos, mas a gente não tem condições de abordar todos, não, né? E esse aí a gente não vai abordar, tá certo? Mas aí a gente já vai começar hoje o assunto. Pronto, vamos começar. Sim, pessoal, quando eu estiver apresentando esses slides, acho que vocês sabem disso, eu não consigo ver o chat quando eu clicar aqui em apresentação, porque toma toda a minha tela. Então, qualquer coisa, por favor, perguntem no áudio ou peçam para alguém ler. Então, esses slides já estão disponíveis, todos os slides de todos os pontos estarão disponíveis, né? No final de cada slide tem as referências já devidamente atualizadas.
Então, a gente vai começar pelo ponto 1, História, Origens e Evolução do Direito Internacional. Esse ponto 1, vocês podem escolher para cair na prova ou não, de acordo com a turma, mais ou menos no comecinho de setembro, porque a prova de vocês ou deve ser na primeira semana, na última semana de setembro, ou na primeira semana ou na primeira semana de outubro, né? Por aí. Então, gente, vocês podem escolher esse ponto, caso vocês se interessem, para que ele caia na prova. Né? Então, aqui a gente vai ver o histórico e os conceitos. Bem, primeiramente, perfumaria jurídica. O que é que isso tem a ver com a disciplina? Durante muito tempo, a disciplina de Direito Internacional Público foi chamada de perfumaria jurídica. Em que sentido? No sentido de que é uma coisa agradável, mas que não faria parte da cesta básica do profissional jurídico. É uma coisa que teria uma finalidade mais estética. É agradável, interessante, mas não faria parte da cesta básica do profissional de direito, formado por disciplinas como direito penal, direito civil, trabalho, área processual, etc. Porém, essa realidade ela tem modificada e hoje o direito internacional público não é mais uma perfumaria jurídica, porém uma possibilidade justamente para aquelas pessoas que querem sair de áreas mais saturadas do direito. Basta mencionar que essa questão que a gente estava falando, dos concursos para diplomacia, hoje é um concurso que se abre todo ano, magistratura, como vocês sabem, nem sempre o Ministério Público se abre todo ano, mas lá se abre todo ano. Também tem uma questão que eu acho que em Caruaru, já falei com algumas pessoas sobre isso, inclusive com alunos aqui da sala, que é a questão da advocacia na área de direito internacional público e privado, que eu acho que há um campo aí para ser aberto, né? Claro, a pessoa teria que investir tempo e dinheiro, mas eu acho que a região hoje já comporta você ter especialistas em direito internacional público e privado, porque a gente já tem, primeiro, a gente já tem muitas empresas que exportam e exportam produtos na região. Segundo ponto, a gente já tem uma comunidade de estrangeiros e de brasileiros que são casados ou que têm negócios com estrangeiros aqui na nossa região. Então, eu acho que já daria para começar a pessoas que quiserem montar escritórios para advogar nessa área, né, de trabalhar com o direito internacional público e o privado também. Então, hoje em dia, essa disciplina não é mais encarada como uma perfumaria jurídica, um enfeite, mas como uma oportunidade para quem quer fugir daquelas áreas do direito mais saturadas. E aí a gente tem a perspectiva da política internacional e nova ordem mundial. Pelo amor de Deus, nova ordem mundial não tem a ver com Illuminatis, com teoria da conspiração. Nova ordem mundial tem a ver com o sistema internacional que surgiu após a Guerra Fria. Vocês sabem que durante a Guerra Fria a gente teve um sistema internacional. O sistema internacional é a conjuntura política, econômica e histórica de um determinado momento na história, que era bipolar. De um lado, você tinha o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos, e de outro lado, você tinha o mundo comunista liderado pela União Soviética. Esse sistema internacional de Guerra Fria, ele ruiu com a queda do Muro de Berlim, e aí passou a surgir essa nova ordem mundial. Esse sistema da nova ordem mundial, apesar dele já ter 30 anos, ele ainda não alcançou um ponto de equilíbrio. E nesse sistema internacional, o mundo não é mais bipolar, o mundo é multipolar e o poder, ele é pulverizado. Ele é multipolar. Então, você tem as potências tradicionais, como os Estados Unidos, você tem as potências emergentes, como, por exemplo, a China, a Rússia, a Índia, e, numa determinada circunstância, o próprio Brasil. E existe uma competição no âmbito internacional entre essas potências emergentes, as potências mais antigas, a própria União Europeia aí corre aí nesse panorama. Porém, pessoal, nesse sistema internacional ainda não há um ponto de equilíbrio, porque na Guerra Fria havia um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio eram as armas nucleares. Hoje em dia, esse sistema ele ainda não se estabilizou, apesar desses quase 30 anos. E, nesse contexto, as normas internacionais, elas demandam um estudo, um aprofundamento melhor, inclusive apesar do seu desrespeito, até para você dizer, olha,
tal Estado, ele desobedece às normas internacionais, ou ele está obedecendo às normas internacionais, né? Então, isso também abre espaço para o próprio desenvolvimento do direito internacional público e do direito internacional privado também. Conceito de direito internacional público, DIP. Pronto, como eu falei, se vocês quiserem resumir o nome da disciplina, usem DIP. Não chamem só direito internacional, porque tem os dois na matriz curricular de vocês, né? Tem o público no nono período e tem o privado no 10º período. Geralmente eu ensino as duas disciplinas. Bem, o primeiro conceito eu escrevi a partir de Kelsen, que é conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre os sujeitos de direito internacional. A gente viu quais são os sujeitos de direito internacional, né? Estados soberanos, organizações internacionais e a pessoa natural, o ser humano nascido com vida. Então, são normas jurídicas, costumes, tratados, princípios gerais de direito que regulam as relações entre esses sujeitos de direito internacional. O outro conceito, pessoal, de RESEC, né, é que é um sistema jurídico autônomo onde se ordenam as relações entre Estados soberanos. RESEC só coloca Estados soberanos, mas ele também aborda as organizações internacionais como sujeitos de direito internacional. O que é interessante do conceito de RESEC é que ele fala no sistema jurídico autônomo. Como assim? O direito internacional público, pessoal, ele é autônomo porque ele não é centralizado. Não existe um Estado mundial, nem nada parecido com isso, né? A própria ONU, eu já fui à ONU 2 vezes, e na última visita eu visitei e tal, e notei que eles fazem questão de destacar que a ONU não é um Estado mundial, a ONU é uma associação formada por Estados soberanos, né? Mas não é o Estado mundial, e, nesse sentido, cada Estado soberano e cada organização internacional tem poder de produzir normas internacionais. Então, percebam, enquanto que o direito interno ele é centralizado no Estado, o direito internacional público, cada Estado, na medida que mantém relações com outros Estados e com organizações internacionais, ele cria norma internacional válida. Então, isso é totalmente autônomo e totalmente descentralizado. Epa, volta aqui. Não. Faltou um aqui. O último conceito é do meu orientador de doutorado, professor Bruno Galindo, que inclusive foi professor da ACES, né? Eu fui monitor dele na ACES, isso nos idos de 2002. Acho que alguns de vocês não eram nem nascidos, de repente, em 2002, né? Mas, há 18 anos atrás. Mas Bruno dizia que eram relações mútuas, o direito internacional público é formado por relações mútuas entre Estados, organizações internacionais e indivíduos. A questão essas relações são relações de natureza jurídica, mas ele coloca aí, acertadamente, os 3 principais sujeitos de direito internacional, que seriam os Estados, as organizações internacionais e os indivíduos. O histórico do direito internacional, a evolução. Vamos falar um pouco dessa perspectiva assim mais histórica. Antiguidade. O direito internacional público, pessoal, ele não é novo. O que é novo nele é a codificação. A codificação dele ocorreu principalmente a partir do final do século XIX. Mais ou menos uns 150 anos para cá. Bem, o primeiro tratado escrito que se tem notícia, né? Ele foi celebrado entre egípcios e hititas no ano 1280 a.C., ou seja, mais de 3.000 anos atrás. Para quem não sabe, hititas era um império que ficava no território da moderna Turquia.
Esse tratado ele visava a paz, aliança, comércio, migrações e extradições. Ou seja, era um tratado que aborda assuntos corriqueiros nos dias de hoje dos tratados entre os estados soberanos, né? Essa questão de paz, de comércio, de migração, de extradição, né? Extradição, para quem não sabe, é a entrega de uma pessoa de um estado para outro para responder a processo ou para cumprir pena. Não precisa do trânsito em julgado, viu? Você pode pedir a extradição para a pessoa responder processo naquele país. Agora, é claro, os tratados nesse período eram feitos em placas de pedra, de bronze, né? Como a gente pode ver em alguns dos grandes museus do mundo, ainda tem, né? Museu Britânico, o Metropolitan, Louvre, o Neuhaus em Berlim. Alguns de vocês sabem que eu viajo muito e uma das coisas que eu mais gosto de ver nas viagens que eu faço, inclusive eu tenho uma foto, porque agora está difícil, eu não vou procurar essa hora, mas eu tenho foto, inclusive, do Código de Hammurabi, que as pessoas citam. Quase todo esse penal cita o Código de Hammurabi, eu tenho a foto do Código de Hammurabi, né? Que é em pedra, né? Tem aquela escrita cuneiforme, etc. Sim, pessoal, e a partir daí, pronto, pegando o gancho do costume, a partir daí gerou-se o costume jurídico de que tratado ele só admite a forma escrita, tá? E hoje isso é codificado. Mas desde o Egito Antigo houve esse costume de que tratado é negócio jurídico solene não existe tratado verbal. Ou seja, ele sempre admite a forma escrita. Instituições de direito internacional presentes na antiguidade e que existem até hoje, né? A diplomacia, proibição de ataques a civis e desarmados durante a guerra, no Código Manu, arbitragem, inviolabilidade dos embaixadores, né? Declaração formal de guerra e respeito aos prisioneiros de guerra. Diplomacia é uma coisa que não é nem do Egito, é mesopotâmicos, né? Então, há diplomatas. O que é relativamente recente são embaixadas permanentes, né? Surgiram na Itália do Renascimento há uns 500 anos atrás. Mas ter diplomatas, isso desde da mais antiga história, né? Proibição de ataques a civis e desarmados hoje são crimes de guerra, já estava no Código Manu na Índia. A arbitragem internacional, a própria Bíblia menciona, né, quando diz que o rei Salomão servia para resolver as contendas entre os reinos vizinhos, então, nesse sentido, já era arbitragem internacional. Inviolabilidade de embaixadores, eu acho que vocês sabem que embaixadores e diplomatas, em regra, só respondem ao país de origem, né, eles possuem imunidade penal absoluta. Por exemplo, se um diplomata estrangeiro cometer um homicídio aqui no Brasil, ele só responde à jurisdição de origem, a não ser que o seu país renuncie à sua imunidade, né? E isso é um costume que surgiu na antiguidade e hoje é positivado, tá? Convenção de Viena de 61. Declaração formal de guerra surgiu no direito romano, né? E hoje a maioria das constituições adotam, inclusive a nossa, mas concretamente a última declaração de guerra que houve foi da União Soviética contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, todas as guerras, como por exemplo Vietnã, Iraque, Afeganistão, foi sem declaração de guerra mesmo. E a questão do respeito aos prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra, gente, eles não cumprem pena do ponto de vista penal, tá? Prisioneiros de guerra cumprem detenção administrativa. Apesar que isso era desrespeitado tanto na antiguidade quanto é desrespeitado hoje, né? Há essa problemática em relação à questão dos prisioneiros de guerra, porém, não pense que nunca foi respeitado, não. Na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, era bem interessante que eles respeitavam os direitos de prisioneiros de guerra franceses, britânicos e norte-americanos, mas não respeitavam os soviéticos. O Brasil mesmo fez milhares de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas, né? E basicamente respeitou os direitos dessas pessoas. Na Roma Antiga, o direito internacional público e privado era dividido em duas partes. O ius gentium, que era o direito dos estrangeiros,
e o ius fetiale, que era o direito público externo. O ius gentium, pessoal, era o direito que os estrangeiros tinham em Roma. O direito cidadão romano era o ius civilis, que deu origem ao nosso direito civil. O que é interessante notar é que o ius civilis ele dava mais prerrogativas, privilégios, inclusive de foro, para o cidadão do que o ius gentium. Pronto, na Bíblia, principalmente quem lê a Bíblia com atenção, porque muita gente lê a Bíblia, mas às vezes questões históricas não passam direito, mas tem lá, por exemplo, 2 episódios. Não sei se vocês já repararam nos evangelhos que Pilatos ele insiste bastante para que Jesus se defenda e chega a se irritar porque Jesus não quer se defender. Por que que Pilatos insiste que Jesus se defenda? Porque Pilatos era bonzinho? Não. Pilatos era um funcionário romano e, como romano, ele sabia que o ius gentium determinava que um homem livre não poderia ser condenado sem o direito ao contraditório. Portanto, a preocupação de Pilatos não é com Jesus, mas é com o contraditório. Não condenar um homem livre, porque se Jesus fosse escravo, ele dizia pegue e crucifique, né? Como depois ele se abusou e fez, mas ele já teria feito isso desde o início, pegue e crucifique, teu escravo, pegue e crucifique, né? Então, por isso que ele insiste tanto. Por outro lado, São Paulo, apóstolo Paulo, como a crença de vocês quiserem, embora fosse de origem judaica, ele tinha a cidadania romana, e aí ele usa isso em 2 aspectos. Primeiro, privilégio de foro, né? Ele escolhe ser julgado em Roma. Quando ele é condenado à pena de morte, sendo cidadão romano, ele não podia ser crucificado, porque a crucificação era para escravos e estrangeiros. O cidadão romano não podia ser crucificado. Geralmente, os cidadãos romanos, se fosse condenado à pena de morte, ele escolhia a forma de morrer. A maioria preferia dar uma festa e tomar veneno no final, ou cortar os pulsos na banheira. Paulo escolhe ser decapitado, né? Claro, sendo cristão e judeu, ele não poderia cometer suicídio, né? Então, ele decapita porque era uma forma de execução mais breve. Você diz, como Roma era injusta. Roma tinha o direito para o cidadão com privilégio de foro e de execução, e para os estrangeiros não tinha esse privilégio. Vão para a Grécia, que estrangeiro, em regra, lá não tinha direito nenhum, né? Os estrangeiros na Grécia, eles tinham que ser apadrinhados por cidadãos, e era muito mais complexo do que em Roma. E aí vocês podem perceber, inclusive, quem lê a Bíblia, vocês agora podem reparar que Pilatos realmente ele chega a se irritar com Jesus, porque Jesus não se defende, e aí como é que você vai condenar um homem livre sem o contraditório, né? E por último tem o ius fetiale, que era o direito público externo de Roma, que regulava a relação de Roma com os outros reinos daquele período. Deixa eu dar uma olhada qual é o horário de hoje. Acho que já passou de 9h30. Eu acho que por hoje já dá, né, gente? Ou não? Já passamos muito conteúdo e já falamos muita coisa. Não é bom carregando, principalmente nos primeiros dias de aula, eu não gosto de dar aquele carrego, né? Que a gente tem que começar aos poucos. Pouco, mas com qualidade. E, além disso, aí a gente já cumpre o que estabelece o cronograma, né? Para fazer a apresentação da disciplina e o início do ponto 1. Semana que vem a gente termina o ponto 1 e começa o 2. Tá certo, gente? Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar agora. Se não, podem saindo. Meu boa noite. Quero dizer que esse semestre fica à disposição da turma de vocês para a gente conseguir vencer com muita fé e esperança esses problemas que a gente está vivenciando, né? Dentro dessa pandemia. Então, a gente fica à disposição de vocês para ajudar vocês da melhor forma. E aí, podem entrar em contato comigo, Oswaldo aí, que é o representante, que nem já mandou, né? Qualquer coisa, entre em contato, né? Fica à disposição de todos vocês. Sim, já podem fazer aquela atividade, viu, Tainara? Na verdade, ela já estava aberta, mas assim, eu pedi que esperem eu começar, né, pelo menos o assunto, porque eu comecei na outra turma semana passada, aí vocês ficaram no descompasso, porque quarta-feira não foi o dia da abertura, mas já pode fazer, acho que já dá para você fazer, né, pelo menos. Você vê, pode esperar. Pronto. Então, pessoal, é isso.
Meu boa noite a vocês e até semana que vem.